queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é o professor Lucas Brento de Geografia. Hoje a gente vai continuar com mais uma aula, só que a gente vai falar mais especificamente hoje sobre blocos econômicos, como a gente já estava falando. Só que agora a gente vai entrar nos blocos que englobam a nossa querida América Latina, tá bom? Na verdade, a América do Norte também, né? A América por completo, o continente americano por completo, ok? A gente vai falar dessas relações entre os blocos econômicos, políticas, culturais, tá? E vamos falar aí dos principais, como eles foram formados, tá? E qual é a importância deles para a economia da América Latina e da América do Norte de forma geral, ok? Então fiquem ligados que essa aula é importante e bora lá! Bom, como a gente está falando de América, eu não podia deixar de esquecer de colocar uma música para vocês que fala sobre a América Latina, né? Fala sobre o processo de globalização, né? E quando a gente fala de globalização, como eu falei nas primeiras aulas de blocos econômicos, a gente está falando diretamente aí desses blocos. A gente está relacionando os blocos com a globalização, porque os blocos eles são um dos resultados desse processo de globalização. Então, sem esse processo de globalização, os blocos econômicos não existiriam, porque vocês sabem, né? Os blocos são níveis de integração em escala mundial, né? Vários países se relacionando economicamente, politicamente entre si para atingir aí um grau de desenvolvimento, ok? Lembrando, tá? Que quando eu falo de América Latina, a gente não vai ter países desenvolvidos aqui, a gente vai ter países em desenvolvimento, né? Nós vamos ter poucos países aqui, né? No caso da América do Sul, por exemplo, América do Sul a gente vai ter aí o Paraguai, tá? O Equador, que são países subdesenvolvidos, que estão abaixo do nível de desenvolvimento da América do Sul, né? Aí na América Central a gente vai ter o Haiti, a gente vai ter a Nicarágua, tá bom? A gente vai ter vários países aí, que esses países que eu acabei de comentar com vocês são os países que são subdesenvolvidos aqui na nossa América Latina, ok? Na América do Norte a gente só vai ter um país aí que é latino, que é o México, né? Os outros são os Estados Unidos e o Canadá, e que fazem parte de um bloco econômico chamado NAFTA, que eu vou falar mais especificamente sobre eles para vocês hoje. Mas bora entender um pouco através dessa música que eu vou colocar para vocês, para a gente ter em mente como os blocos econômicos agem e atingem nossa vida, né? Porque tudo que é falado nessa música está diretamente relacionado com a globalização e com os blocos econômicos. Então bora lá! Na bolsa de valores, ações pra todo lado. O norte evoluiu, o sul tá atrasado. Produto estrangeiro em prateleira nacional. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital. Vinho francês, charuto cubano, terno italiano, iPhone americano. Vamos produzir que a galera tá comprando. Morrendo de trabalhar, mas pelo menos tá luxando. Vou no McDonald's comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, essas marcas são de fora. Volto pra casa no meu carro da Mercedes, usando meu relógio que eu comprei dos franceses. Chego em casa e ligo a TV, ela foi muito cara, ela é da LG. Deito no sofá, estou muito feliz. Pego o controle e coloco na Netflix. Multinacionais que tomaram meu país, deixando um mais triste e o outro mais feliz. Despertando nas pessoas o espírito consumista, aumentando o poder do sistema capitalista. Músicas de fora estão no topo das paradas. Eu ouço Justin Bieber e também ouço Metallica, Bob, Michael, Elvis e Kurt Cobain. Eu ouço a Rihanna e também o Eminem. A Sony Music não para de gravar, porque ela sabe que todos vão baixar. E em pouco tempo a música vai estourar, e no Spotify ela vai tocar. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei, tá tudo mal. A galera não importa, o que importa é o capital. Tecnologia de forma brutal, aumentando a exclusão em escala mundial. Como eu já falei,
tá tudo mal, a galera não importa, o que importa é o capital. Bom, como vocês viram na música, né, a gente vai ter aí uma série de fenômenos, né, uma série de fatores que vocês veem no dia a dia de vocês que são diretamente relacionados com a globalização. E como ele falou, a globalização é benéfica para alguns, para os desenvolvidos, e maléfica, né? Ela não vai ajudar a gente. Os países desenvolvidos ficam mais ricos e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos ficam mais pobres, tá? Então isso é a realidade da globalização. Então é esse o fenômeno que os blocos econômicos aí expandem pelo mundo, tá bom? As relações econômicas entre os países principalmente, tá? Alguns blocos econômicos, como vai ser o caso dos blocos econômicos latino-americanos, eles tentam romper esse paradigma, né? Eles tentam quebrar essa dependência externa com os países desenvolvidos. Eles estão tentando se desvincular desse grau de subdesenvolvimento, né? E de em desenvolvimento. Eles querem se tornar países desenvolvidos aqui na América por eles mesmos, com sua própria identidade e com o seu desenvolvimento de forma independente, ok? Então essa palavra que tenta explicar a ideia por trás dos blocos latino-americanos, a independência, né? Eles querem, a América quer criar uma própria rede econômica para ela mesma, ok? Então tenham isso em mente, tá bom? Bora lá. Bom, gente, a gente vai ter aqui na América um bloco chamado ALCA, né? O que significa esse termo ALCA? É a área de livre comércio das Américas, tá? Como eu já falei anteriormente, ele é um dos fenômenos da globalização aqui na nossa região da América Latina, ok? Esse bloco ele é muito importante porque ele vai englobar todos os países da América Latina, né? E das Américas, na verdade, né? Exceto Cuba, né? E vai englobar os Estados Unidos, né? Não estou falando só da América Latina, da América de forma geral, América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Ele vai englobar os Estados Unidos, vai englobar o Canadá, vai englobar o México, vai englobar o Brasil, vai englobar os demais países da América do Sul, da América Central, tá bom? Ele vai englobar esses países porque ele foi uma proposta colocada ali em 1994 pelo presidente George W. Bush, né? George W. Bush. George W. Bush, tá? Ele foi o presidente que deu essa ideia para tentar ali, durante a conferência de Miami, tá? Em 94 ele deu a ideia para se criar um bloco para as Américas, né? Só que tu sabe, né? O interesse dos Estados Unidos por trás. Ele queria criar uma área de livre comércio das Américas, tá? O que isso significa? Que nível de integração é esse, né? É a zona de livre comércio, tá bom? Ele queria diminuir os tributos e queria criar uma zona aí de livre comércio para as Américas, tá bom? Mas você sabe que por trás a ideia aí era os Estados Unidos e os países desenvolvidos, né? Principalmente os Estados Unidos ganhar mais poder, né? Se desenvolver, abrir o comércio com a América Latina e crescer nas custas da América Latina e da América Central aí de forma geral, tá? Então esse bloco foi muito criticado, né? Principalmente por Hugo Chávez, né? Na época, e também o nosso querido ex-presidente, né? O Lula, tá? Ele também criticou porque ele falava que esse bloco iria beneficiar apenas os Estados Unidos. Isso mesmo, tá? Então foi um bloco duramente criticado por eles. Então o bloco aí continuou até 2005, né? Onde vai ter aí o seu declínio, tá bom? Porque os países não continuaram aceitando a condição aí que os Estados Unidos estavam impondo, né, de desenvolvimento. Quer dizer que só os Estados Unidos continuam se desenvolvendo e nós não, né? Estados Unidos ganhando nas nossas costas. Isso não dá, né? Era uma área de livre comércio, mas quem tinha o maior lucro por ser desenvolvido, né, por ser explorado, como a própria música que eu mostrei para vocês fala, era os Estados Unidos. Então essa é a polêmica por trás do ALCA, tá bom? E como eu já falei para vocês, a gente vai ter aí também a polêmica em relação a Cuba. Por quê? Porque a gente vai ter aí, se a gente for pensar em Cuba, a gente vai ter o bloqueio econômico, né? Ou seja, o que é esse bloqueio econômico? Ele foi colocado aí pelos Estados Unidos, né? Porque vocês sabem que Cuba é uma região que os Estados Unidos controlam, né? É uma região controlada pelos Estados Unidos na América Central. E o que é que vai acontecer? Como os Estados Unidos têm controle, é um país que se autodenominou socialista, e o que aconteceu, né? E devido a isso, os Estados Unidos se sentiu afetado, né? Se sentiu ali perturbado com essa ação de Cuba e colocou um bloqueio econômico, tá bom? A luta pela independência, entre aspas, né, de Cuba, que não deu muito certo. Acabou que
Cuba até hoje sofre, né, com esse bloqueio econômico, principalmente em relação às trocas comerciais, que lá os produtos que chegam em Cuba, né, devido a esse bloqueio, são produtos antigos, né, celulares antigos, carros antigos, tudo que já tem muito tempo aqui no mercado, né, não chega novidade lá. É isso que eu tô falando para vocês nesse sentido, né? Então, devido a isso, esse bloqueio econômico, Cuba sofre em termos nessa relação com a globalização mundial. Cuba tem sofrido muito, ok? Então, esse é um ponto bem interessante sobre o ALCA, tá bom? Bom, gente, a gente vai ter aí também, né, falando das Américas, a gente também aqui da América Latina especificamente, e mais especificamente ainda da América do Sul, a gente vai ter aí o Mercosul, tá, que é o bloco que vai englobar o nosso querido Brasil também, tá. É um bloco composto originalmente por 4 países, né, Argentina, Paraguai, Uruguai, aí depois entra, tem o Brasil na verdade, né, e depois entra a Venezuela, né, e até hoje quem aguarda a retificação para entrada no bloco é Bolívia, tá? Então, o que tem a ver esse bloco aí com a nossa região? Bom, ele é um bloco que tem basicamente, ele formado originalmente pela ligação ali da Bacia Platina, né? Pela região platina da América do Sul. A região platina ali é essa parte sul, né? Da América Latina, que vai ter esses países, tá? A sede fica em Montevidéu, né? Na Argentina, tá bom? Esse bloco atualmente, né? Ele se encontra no nível de integração de mercado comum, né? Só que também nós temos aí uma união aduaneira, né? E é um termo que está sendo colocado. Então, ele é mercado comum porque ele permite a livre transitação de pessoas, livre circulação de pessoas entre alguns países, tá? Mas ele, acima de tudo, ele é uma união aduaneira, por quê? Porque o principal foco do bloco é manter o nível de integração econômico, tá? A tarifa externa comum. Essa é a principal intenção do bloco, então por isso que ele vai se tornar um bloco de união aduaneira, ok? Algumas pessoas fazem uma certa confusão, porque devido à livre transitação de pessoas, ele tem as características de um mercado comum. Só que a principal ideia do bloco é o quê? É a união aduaneira, ok? Então fiquem ligados nisso e prestem atenção. Ele foi criado em 1991, tá? Pelo Tratado de Assunção. Ok? O Tratado de Assunção foi o responsável por criar o bloco e instaurar aí o primeiro nível de integração, que foi a Zona de Livre Comércio do Sul, né, da América do Sul, tá? Do Sul da América do Sul, tá? Que foi aí o primeiro nível de integração do Mercosul, ok? Significa Mercado Comum do Sul, né? Alguns autores chamam de Mercado Cone Sul porque fica nesse cone aí, né, da América do Sul, tá? Fica nessa parte de baixo, ok? Outro bloco que a gente vai ter que falar vai ser o NAFTA, tá bom? Que a sigla significa North American Free Trading Agreement, tá? Que significa Tratado de Livre Comércio da América, tá? Da América do Norte, ok? O que é que vai acontecer? Esse tratado, né, esse bloco econômico que é o NAFTA, ele vai ter os seus países que compõem ele, vai ser o México, né, que é o único país latino dentro do NAFTA. A gente vai ter aí o Canadá e os Estados Unidos, ok? A gente vai ter esses países aí que vão ser os países membros. Ele foi criado em 1994, tá bom? Pelos Estados Unidos, né, que teve a ideia por trás do bloco, tá bom? E como eu já falei, é a mesma história, os Estados Unidos querendo ter uma área de desenvolvimento, né? Os Estados Unidos foi, quando ele criou a Zona de Livre Comércio, ele fica como, muita gente fala que ficou uma espécie de colônia, né? O México ficou como uma espécie de colônia. E aí o México acabou sendo prejudicado com essa relação também devido a isso, né? Não tão prejudicado porque o bloco em si ele promove uma integração com os Estados Unidos, né? Mas muita gente critica essa relação aí de exploração entre o México e os Estados Unidos, ok? Então é algo importante pra gente acabar falando pra vocês. Bom, a nossa aula acaba por aqui, beleza? Eu queria só falar bem rápido sobre os blocos das Américas, ok? Pra gente finalizar essas aulas sobre blocos econômicos, tá bom? A gente ainda pode voltar a falar sobre isso futuramente, mas a nossa parte de blocos econômicos acaba por aqui, ok? Então a gente vai se ver aí nas próximas. E quem sabe a gente não começa a debater pessoalmente sobre isso quando a gente voltar, ok? Então até a próxima e façam os exercícios, ok?